Eu estava no ônibus outro dia e eu vi tem um negocinho que passa notícias no ônibus, aí diz assim, segundo o Ministério da Saúde, os brasileiros, houve um aumento de 24% nos brasileiros se exercitando. Gente, isso ou é fake news, não é. ou eu tô... E não é? Não aí é eu verdade. disse, Emília Ferraz, pelo amor de Deus, verifica isso para mim, que novidade é essa? E ela disse, é então, verdade. na verdade, cada vez que a gente fala sobre esse tema, as pessoas se motivam a se exercitar. Então, só de você estar comentando aqui nesse programa sobre esse fato... Que é preciso que as pessoas não sejam sedentárias. Que as pessoas têm que se conscientizar e tal. A vida está muito sedentária, né? A gente se desloca sem esforço, a gente sobe escada rolante, sobe elevador. Né? A gente não se movimenta mais, não tem mais movimentação nenhuma. E isso está muito crítico, isso faz muito mal para a saúde. A gente está vendo que as doenças não comunicantes estão cada vez mais prevalentes. As pessoas estão vivendo mais, mas estão vivendo pior. Então é preciso se exercitar, se movimentar, na verdade, né? Se deslocar mais, se movimentar mais. Então isso é real. Cada vez que a gente está falando sobre esse assunto, e o exercício é um assunto que conecta as pessoas. Você não tem nada para falar com ninguém, mas você se exercita. O que você faz? Aí já começou o assunto. E aí um motivou o outro, entende? Então a coisa está ficando muito mais científica também, porque várias evidências científicas estão mostrando que realmente o sedentarismo é muito deletério para a saúde. Então esse comportamento realmente é doentio, é patológico. Não pode ficar sedentário, você tem que se movimentar. Se você não gosta de fazer exercício, pelo menos se desloque até o trabalho, né? Suba mais escadas, enfim. Invente alguma coisa para se movimentar mais. Existe um condicionamento mínimo? Por exemplo, aqui nós temos pessoas que têm atividades diferentes. Ela é psicóloga, quer dizer, todo mundo tem uma tendência ao sedentarismo aqui, né? Por atividade, não tem nenhum atleta aqui. Qualquer atividade laboral, na verdade, atualmente, que não seja ativa, tipo um gari, né, um guarda de trânsito que está se movimentando o tempo todo, um ambulante da rua. O motorista de ônibus, ele é sedentário. Extremamente sedentário. A não ser que ele vá lá trocar o pneu todo dia. Aí ele fez alguma atividade física, né? Mas não, na verdade ele é sedentário. O que é o mínimo que existe? Na verdade, de acordo com a idade da pessoa, né? Existe um valor previsto de acordo com a idade da pessoa. Então, o esperado, na verdade, é que você esteja dentro do esperado da sua idade. Porque se você for jovem, cronologicamente, mas com uma aptidão física de uma pessoa 20 anos mais velha, você está envelhecendo mais cedo. E aí, quando você chega nessa idade mais velha, você chega com uma aptidão física de uma pessoa muito mais velha. E aí você vai padecendo da sua saúde. Apesar dos meios tecnológicos, né, e de saúde te trazerem mais longevidade, te trazem uma longevidade com pior qualidade. Então, considerando que o Bruno Barros é o nosso convidado mais jovem, ele tem que fazer mais exercício que todos os outros? Não necessariamente, porque ele pode ter nascido com uma boa aptidão física. E aí o mínimo de exercício já é suficiente para ele. O fato dele ser muito magro assim é bom para ele, né? Sem dúvida. Mas e quem gosta daquele chopinho, que tem uma vida mais desregrada, aí tem que fazer mais exercício? Claro. Sim, sem dúvida. Na verdade, as evidências científicas vão mostrando que quanto mais, melhor. Né? Quanto mais atividade, melhor. E quanto menos, muito pior. O fato é que o comportamento sedentário é muito deletério para a saúde. Isso traz realmente doenças depois. Né? Vamos lá. A pessoa paga um preço muito alto depois. Ok. Quanto que uma pessoa de 50 anos tem que fazer como exercício por dia para se manter em forma? Então, no último novembro, a Sociedade Americana publicou a Diretriz de Atividade Física, né? A segunda edição da Diretriz de Atividade Física. E ela dobrou os parâmetros. Antes era de 75 a 150 minutos por semana, agora dobrou de 150 a 300 minutos por semana. Mas, por outro lado, passou a contar os deslocamentos diários. Então, se você se desloca para o trabalho, já está contando. Se você sobe escada, já está contando. Se você vai brincar com seu filho de futebol, já está contando como uma atividade física dentro desses 300 minutos por então, semana. ótimo. O trabalho doméstico não contava, está contando. Está contando. Não, na verdade já contava, mas se falava de exercício, né? Agora está se falando mais de atividade física. Aquele negócio, você não podia, por exemplo, andar passeando. Você tinha que andar andando. Você não podia. Tinha frequência. Você tinha que aumentar a tua frequência cardíaca, lembra? Veja bem. Agora, se você andar passeando, antes também o foco era muito em exercício físico. Exercício físico é uma atividade física programada, planejada, ritmada, que você está intencionado a fazer. Atividade física é qualquer coisa que gere movimento na sua vida. Seja varrer a casa, limpar o carro, lavar o carro. Levantar para pegar um copo d'água em vez de ficar sentado. Sim, sem dúvida, sim. Mas o fato é que eles estão mostrando cada vez mais o ficar sentado
né, muitas horas por dia, é extremamente deletério. Existe até na Inglaterra um programa, um slogan falado "The sitting is the new smoking", né, que o sentar é o novo fumar, porque viram numa evidência científica que o risco relativo era igual, né, de quem fumava e de quem ficava sentado muitas horas por dia. Então, ficar sentado, ou seja, o comportamento sedentário é realmente muito ruim para a saúde. Então, Fumar em pé também não resolve. Né? Fumar em pé não. Olha, é menos pior, né, na verdade. Mas o ficar sentado, sedentário, sem fazer nada, né, vendo a vida passar... E sem... 300 horas, João 300 minutos. 300 minutos, eu já estou... Todo mundo fazer conta, né? Vai fazendo conta. 300 minutos dá 5 horas. Isso. Né? Você divide Mas por 5 horas 60, dá por 5 semana. horas por semana. Isso, mas Tem veja bem, as muita pessoas coisa. trabalham 10, 12 horas por dia. Faz as contas. Dorme mais 8. Sobram 4 horas para você fazer as suas coisas. E como que é a questão das terapias alternativas? Por exemplo, uma pessoa que faz yoga, ela não é sedentária, pelo menos na minha conta. Veja bem, concepção. a classificação de sedentarismo é de quem está dentro dessa faixa de tempo fazendo atividade física. O yoga é uma atividade física, sem Sim, dúvida. mas está sentado. De a baixa meditação, por intensidade. exemplo, né? De baixa intensidade. Trata de algumas valências, de algumas aptidões físicas específicas, flexibilidade, né, equilíbrio, respiração, mas traz pouco condicionamento aeróbico, por exemplo. Traz alguma força, dependendo do tipo de yoga que você faz. Mas a condição aeróbica especificamente, que é o que, na verdade, traz longevidade e qualidade de vida, não está sendo trabalhada no yoga. Então, Eu tem vi as aptidões que você precisa trabalhar mais. Essa pesquisa do Ministério da Saúde, que é uma pesquisa telefônica, né, a Sim. Vigitel, ela diz que está aumentando o número de brasileiros que faz exercício físico, basicamente corrida e caminhada, e está diminuindo o número de brasileiros que jogam futebol. Ou seja, está deixando de haver um jogo, uma brincadeira, para haver uma preocupação com saúde. Sem dúvida, isso? eu acho que esse é um bom pensamento. Isso é uma boa coisa, você acha? Sim, a pesquisa em si é muito consistente, tá? Elas são boas, né? Ela vem sendo repetida anualmente e ela tem cada vez mais consistência com isso. Os dados são cada vez mais bem comparados. Então, realmente é bem consistente esse comportamento que a população está ficando mais ativa. Mas, como eu falei no início, a população é a maioria sedentária ainda, tá? E a maioria ainda é acima do peso também. E as coisas estão muito ligadas. Pessoa menos ativa vai ganhando peso porque vai comendo mais e não gasta. Então, os comportamentos estão melhorando, mas ainda estamos muito além do Posso fazer aquém uma do- pergunta para do você? ideal. Todo mundo fala, e eu não sei se é verdade, a partir de uma certa idade, homens e mulheres começam a engordar. Pode ser por volta dos 30 ou por volta dos 40. Por quê? Porque vai ficando menos ativo e continua com o mesmo padrão alimentar. Então, E tá. também o metabolismo O começa metabolismo vai diminuindo aumenta. também, sem dúvida, claro. Mas quando você é criança, é muito fácil Claro. você jogar uma partida de futebol. Quando você está com 30 anos, você já pensa assim, será que eu vou conseguir jogar sem me machucar? Você já começa a ter... Porque eu, 10 minutos já é eu uma acho que vitória. uma interesse. grande preocupação que eu costumo falar sempre com os meus clientes é isso, não se machuca. Não é para machucar. Não se arrisca a esse ponto, porque machucar vai te dar uma lesão, vai te dar dor. Vai fazer um período refratário aí sem atividade, sem movimento, Maravilha. vai Vamos te pro deixar palco? mais inseguro. E quando você volta, você aumenta a chance de se machucar mais. Né? Te deixar... Então, esse é o pavor do sedentário, ficar se machucando. Exatamente. Gente. Então, o machucar é muito perigoso.